a defesa ganhou um espaço, né, com um parecer de Pontes de Miranda, né, que buscava combater pedidos de falência formulados a partir de títulos de crédito expedidos com falsidade documental. Pontes de Miranda, portanto, cunhou a exceção de presecutividade, não era bem esse o nome, mas foi o nome, digamos, comercialmente aceito, para que se pudesse avaliar a ocorrência de nulidade do título, né? Naquele caso, um título de crédito que fundamentava pedidos de falência, mas que pudessem ser constatadas até mesmo de ofício pelo julgador. Então, foi desenvolvida esta ideia em seara doutrinária, muito desenvolvida, e o crescimento dessa ideia, segundo a qual seria possível ao juiz conhecer até mesmo de ofício determinadas alegações, esta ideia acabou se incorporando ao sistema de execuções fiscais. Tiago, o que é a exceção de presecutividade? Pessoal, exceção, né, no rigor dos rigores, é uma defesa de mérito. Exceção de pagamento, exceção de compensação, exceção de prescrição, exceção de novação, exceção de contrato não cumprido. São defesas de mérito que o devedor, o demandado, melhor dizendo, né, o suposto devedor, vai opor exceções pessoais contra o credor ou o requerente. Este é o conteúdo propriamente do termo exceção. O correto seria objeção, porque as objeções são defesas processuais. A veiculação de defesas contra a execução. Este título é nulo porque há nulidade, há invalidade, há uma falsidade no título executivo. Está aqui a prova produzida de plano que fundamenta esta alegação. Existe uma ilegitimidade ativa. Este credor não é credor deste título. Foi subtraído do verdadeiro credor. Este devedor que está apontado na execução não é o verdadeiro devedor, o devedor é outro. Ou não deveria ter dois devedores, não deveria ter um corresponsável. São demandados partes ilegítimas para estar presentes na execução. Ou existe algo que impeça o desenvolvimento da execução, o ajuizamento e o desenvolvimento da execução. Existe algo que impeça, que sustente a inexigibilidade do título, né? Algo que impeça a execução, algo que a lei determine um parcelamento, alguma coisa que evite o desenvolvimento da execução. No entanto, o termo que seria objeção, né, à executividade acabou virando exceção de pré-executividade. O mais correto seria a objeção à executividade, mas o comercial ganhou a exceção de pré-executividade, a nossa querida EPE, e esta EPE acabou ganhando fôlego, né, nas execuções fiscais, primeiramente para que nós tivéssemos a possibilidade de avaliação, né, de suscitação e avaliação pelo julgador destas matérias, nulidade do título, ilegitimidade, né, falta de pressupostos processuais, vícios na própria execução, né, vício na citação, coisas do processamento da execução, invalidades que o julgador deveria ter constatado de ofício, mas ele não fez, não conseguiu, não percebeu. Ele tem 32 mil execuções, como lá na nossa vara. Não conseguiu constatar esta invalidade de pronto do título.
Tá? Esta é, digamos, o primeiro momento em que a exceção de pré-executividade ganhou esse fôlego. Eu digo assim, é a primeira fase da exceção de pré-executividade. Nós tivemos, no entanto, uma segunda fase em que o STJ veio e colocou o carimbo. É admissível exceção de pré-executividade na execução fiscal. Ele editou uma súmula, súmula 393. Lembra quando eu falei quase da lei? Né? Nós não temos lei na execução fiscal. A lei diz, deverá opor embargos e alegar toda matéria útil à defesa. Vem a súmula e diz, é admissível exceção de pré-executividade na execução fiscal. Tá? E ainda mais, o STJ diz o seguinte, ele pode opor essa exceção de pré-executividade, né, veiculando todas aquelas matérias conhecíveis de ofício, invalidade do título, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, pressupostos processuais, né, vícios do procedimento. E ele pode suscitar outras matérias que não demandem dilação probatória. É o segundo momento, a exceção de pré-executividade vem ganhando fôlego, ela nasceu e veio correndo. Nasceu lá na década de 60, Pontes de Miranda. Meu sogro tem uma foto, ele era um grêmio estudantil, assim, da PUC, e tem uma foto do Pontes de Miranda discursando, ele é bem jovenzinho, Pontes de Miranda discursando num congresso, lá era da mocidade lá da PUC, e ele estava muito curioso. Lá. Tem uma foto do Pontes de Miranda discursando, dando uma aula, né, num evento lá, que meu sogro estava organizando lá. Então tá. E aí ganhou fôlego, nasceu, ganhou fôlego, e aí chegou e carimbo. É possível sim, desde que não possa haver dilação probatória. No entanto, eu particularmente acredito que nós vivemos um terceiro momento da exceção de pré-executividade. Um terceiro momento da exceção de pré-executividade. Eu particularmente penso assim e atuei assim na vara de execuções. Isso chegou a ponto assim, né? Todo o movimento é sempre de um extremo para outro, buscando um equilíbrio, né? Que nem o pêndulo do relógio, vai de uma ponta para outra, né? E num extremo nós tivemos um verdadeiro abuso da exceção de pré-executividade na execução fiscal, reprimido com as medidas que nós, juízes na execução, temos contra o abuso do direito de petição. Mas o fato é que a exceção de pré-executividade, nesse fôlego de início, né, ganhou fôlego, chancela do STJ, chegou até o abuso e estamos ainda buscando um equilíbrio de forças para entender bem o que afinal de contas, nós podemos veicular através de exceção de pré-executividade. Falei que não existia lei, e não existe lei na lei de execuções, não existe previsão normativa, nós temos essa súmula 393 do STJ, mas nós não temos uma lei especificamente, mas veio o CPC de 2015 e disse que sim, algumas matérias o juiz poderia avaliar, essas matérias conhecíveis de ofício, ele poderia avaliar por alegações da parte. Artigo 803 do nosso CPC. Ele permite que o juiz decida sobre essas alegações, sobre matérias que ele mesmo poderia ter provido a esse respeito. Provido é quando ele decide. Eu olho o processo, aqui tem uma coisa, ele vai lá e dá uma decisão. Existe uma nulidade. O juiz provê a esse respeito. Bom, mas o fato é que nós tivemos esse terceiro momento, mais ou menos inaugurado aí por volta do CPC de 2015, né, que deu, digamos, uma abertura normativa para a exceção de pré-executividade, e veio o STJ, né, mais ou menos nessa mesma, um pouquinho antes, na verdade, e disse que outras matérias de ordem pública também são conhecíveis, né, via exceção de pré-executividade. E aí veio o STJ e disse, olha, o próprio prescrição pode ser analisada em exceção de pré-executividade.
Ninguém vai negar que pagamento pode ser alegado em exceção de preço. Eu trago um comprovante, uma DARF recolhida com o código correto de comprovante de pagamento. É aspecto fático. O juiz não tem condição de avaliar pagamento de ofício. Certo? O juiz não tem condição de constatar que numa outra justiça, EPROC, ele nem tem acesso àquele EPROC, constatar que lá houve um depósito judicial, que lá houve uma decisão em mandado de segurança, que lá houve uma decisão em medida cautelar antecedente, determinando a suspensão da exigibilidade. O juiz não tem capacidade de avaliar de ofício, independente de alegação da parte, a ocorrência de um parcelamento. São todas situações que se opõem ao prosseguimento ou à própria existência da execução fiscal e que podem ser comprovadas pelo interessado. A própria lei de execuções, né, lá no seu parágrafo único do artigo 3º, diz que a prova pode ser produzida por outra pessoa a quem aproveite. Eu sou devedor, vem a minha esposa e diz, aqui está a prova de que o Tiago pagou. Porque senão eu posso, a minha esposa pode ser prejudicada por esse débito, eventualmente. Né? Um sucessor, vem o filho e diz, não, eu vou responder por esse débito por sucessão, eu trago a prova do pagamento ou outro óbice. Né? Eu vou alegar a prescrição com relação a este débito. São situações que ganham fôlego na exceção de pré-executividade. Mais do que isso, muitas situações já estão sendo trazidas para uma execução fiscal sincrética que absorve matérias de conhecimento. Eu falei lá no primeiro bloco que a execução se governa pelo princípio do resultado. A gente não destina a execução à discussão. A execução se destina à efetivação. No entanto, há sim a possibilidade de alguns diálogos entre as partes dentro da execução. Primeiro deles, eu apresento, indico bens próprios ou de terceiro em garantia da execução. O credor vem e não concorda. Eu digo, não, este bem é menos oneroso para mim. Promover a execução desta forma é menos onerosa para mim. E o juiz vai decidir, é ou não. Há um debate sobre uma questão de fato que, né, importa no prosseguimento da execução. É um conhecimento sobre uma questão de fato. O juiz aceita essa penhora indicada pelo devedor e prossegue a execução. Penhorado, bem avaliado. Vem o devedor e diz, esta avaliação é errônea. Não atende o valor verdadeiro de mercado do bem. Do juiz, traga então os elementos que sustentem uma alegação tão forte assim. Traz lá avaliação particular, traz lá uma nota informativa de corretor de imóveis, engenheiro, traz cópia da tabela FIP do veículo. O credor diz, não, este elemento unilateralmente apresentado e produzido não é suficiente. Eu quero perícia no valor, com relação ao valor do bem. Tudo bem? O juiz da execução vai determinar uma perícia. Tiago, tu enlouqueceu? Não é possível a dilação probatória na execução. Nunca ninguém falou que não pode fazer perícia para avaliar bem penhorado na execução fiscal. Tribunal cansa de determinar a realização de perícia se há um dissenso entre as partes, o juiz resolve de uma determinada maneira, vai lá o tribunal, não, aqui vai ser necessário perícia. O tribunal manda fazer perícia. Vai fazer perícia no bem penhorado para saber o valor da execução. Não pode discutir mérito na execução fiscal. Não pode dilação probatória. Posso discutir o mérito com relação a menor onerosidade. Eu posso discutir o mérito com relação à suficiência do bem. Eu posso ter uma perícia, produzir uma perícia para discutir isso. Passou a execução, não foi suficiente, nós temos um caso de abuso da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica com
oitiva de testemunhas, perícia, produção documental, para que o juiz decida o incidente que incide na execução. A gente abriu um capítulo na execução, não é dentro dos próprios autos executivos, mas é para fins de promover a execução. Então, olha só, vamos repensar esse papo de que não pode produzir prova na execução fiscal. Vem o devedor e traz a prova do pagamento, ele traz da uma DARF. Tá aqui, doutor, a prova, o DARF do pagamento. Vem o credor e diz, traz um outro documento e diz, esta DARF deste código, esta aqui, ó, está imputada num outro pagamento. E traz um documento. Tá aqui é o documento que diz, consulta a inscrição, coisa do tipo. Tem aí uma produção de prova, não tem? Não tem, eu juntei, o devedor juntou. O credor também tem direito de juntar. O juiz vai olhar aquilo ali, olha, tem pagamento ou não tem. Tá? Então, se nós tivermos a possibilidade de demonstração por um documento pré-existente que já existe, que já está em poder do devedor, que já está em poder do credor, ou que o devedor pode buscar junto a terceiro, trago lá um extrato bancário lá no banco que demonstra o pagamento da DARF. Se ele tem acesso a esses documentos, não tem sigilo bancário contra ele, né? DARF por ele paga, ele vai trazer essa documentação, é prova suficiente documental. Não é suficiente ainda. Doutor, eu não consegui essa documentação aqui. O juiz pode requisitar a prova documental que esteja em poder de terceiro. Eu não consegui ter acesso, existe sigilo para eu ter acesso a essa documentação. A prova pode ser produzida por um terceiro a quem aproveite, né? Só que o terceiro, às vezes, tem sigilo contra ele, tem sigilo bancário, tem sigilo processual, tem sigilo fiscal. Como é que o sócio, muitas vezes, vai conseguir obter documentação da pessoa jurídica? Às vezes não consegue. Precisa ter procuração lá, outorgada pela pessoa jurídica. Se ele não tiver acesso à documentação bancária de uma outra pessoa, de um outro devedor, como é que ele vai fazer a prova? O juiz pode requisitar, 396 permite que ele requisite essa prova. Então, eu posso avaliar questões de mérito mediante provas documentais, que já existem, ou que eu vou buscar, ou o juiz vai buscar, porque a parte não consegue por si própria, ou o credor vai ter que trazer para opor a alegação do devedor, do nosso recipiente, tá? Ou vai ser possível a complementação. Não, eu errei a DARF, agora eu trouxe a DARF certa. Agora eu trouxe a DARF certa. Vou mostrar um caso para vocês que ilustra isso aqui, para não ficar como sendo assim, 836 é o 22. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde é que está o share screen, agora aqui. Ó. Intime-se ao recipiente, o recipiente, para comprovar o encerramento do seu vínculo empregatício com a empresa executada, através da juntada da cópia da CTPS, a própria CTPS, onde conste o registro do contrato ou mesmo outros documentos oriundos da reclamatória trabalhista, eventual reclamatória trabalhista. Tá? Ele alegou aqui no caso que ele era, na verdade, empregado, tá? Ele era empregado, a alegação dele, salvo engano, era empregado da devedora e, no entanto, ele foi o executado era apenas funcionário da devedora, sem qualquer cargo de gerência, tá? Ele tem lá acesso à documentação, ele traz alguma documentação que sustente essa afirmação de que ele é empregado. Nós tivemos, antes disso,
uma decisão de redirecionamento que se baseou em elementos que o credor, não é essa aqui, só um pouquinho, que o credor obteve lá na falência, o credor buscou lá na falência, página 8, eu vou voltar aqui porque é interessante. Ele buscou lá na falência, deixa eu ver se está aqui, ó. Não. Mas enfim, lá na falência dizia que ele era empregado. Aí ele vem e diz que não sou empregado. Não, eu era sócio, não era sócio, ele era empregado. E agora me traga a prova, a complementação. Aí ele vem na venda 16. Né? O pedido foi feito contra os sócios. Os sócios. Né? Ele era... sequer era funcionário. Bom, me traz então a CTPS disso. Tá? Me traz a CTPS disso. Gente, o que eu quero dizer então é o seguinte, é possível a avaliação de alegações substanciais desde que eu tenha a possibilidade de comprovação disso por documentos. Eu posso buscar esses documentos em outros processos, como eu falei mais cedo, no outro bloco, no bloco anterior. Eu posso buscar esses documentos em outros processos, em outros juízos, em outras competências, na fase de inquérito policial, inclusive, certo? Provas documentais pré-existentes. Oitiva de testemunhas na ação de falência, em ações penais, dissolução de sociedade, outros embargos, ações anulatórias, tá bem? São situações que sustentam, eventualmente, a oposição de exceção de presecutividade, versando, por exemplo, com relação à responsabilidade tributária. Isso aqui não tem em lugar nenhum, tá? Isso aqui vocês não vão encontrar em lugar nenhum. É só quem atua mesmo. Se vocês já atuam, então, eventualmente podem ter visto. Tá? É a possibilidade da demonstração de que a tese da exceção de presecutividade está lastreada em documentos pré-existentes. Eu continuo achando que a exceção de presecutividade não permite perícia, a exceção de presecutividade não permite oitiva de testemunhas que não foram ouvidas em outros processos. Isso é matéria para embargos. Análise de documentação, sim, é possível em sede de exceção de presecutividade. Então, a dilação probatória entendida nesses termos é, sim, um limite à exceção de presecutividade. Outro limite à exceção de presecutividade, eu não posso rediscutir em exceção de pré-executividade a efetiva responsabilidade tributária daquele sócio que conste como codevedor na CDA, como eu falei no primeiro bloco. Lá eu tinha uma CDA com indicação de codevedores. Existe, de acordo com a STJ, uma presunção com relação àquela sujeição passiva daqueles que já constam como codevedores na CDA. Tá? Então, não posso dilação probatória no sentido de perícia oitiva de testemunhas, depoimento pessoal também, né? Nesse sentido de prova oral, e eu não posso rediscutir a sujeição passiva daquele devedor que conste como tal na exceção de presecutividade. O STJ exige embargos para isso. Agora, não tem prazo. Exceção de presecutividade pode ser oposta em qualquer momento. Assim que a juizada... Vocês não acreditam, mas isso acontece. Milagre do aparecimento do executado. Nós temos lá... Foi distribuída a execução. Chegou lá no setor que analisa as iniciais da execução. Exceção de presecutividade. Ou garantia antecipada do crédito. A empresa que faz a gestão do seu passivo tributário faz isso.
Grandes players sabem, acompanham que aquele crédito se tornou exigível, encerrou o processo administrativo tributário, baixou do CARF, não pagou, vai vir execução. E aí, se não me engano, é 3 meses o máximo para o ajuizamento, 90 dias para o ajuizamento da execução, e aí garante por seguro bancário, garante seguro garantia por fiança bancária, ou produz uma garantia antecipada em cautelar antecedente, medida cautelar antecedente, já que quer se ver livre do CADIM e vai opor vai complementar a inicial, emendar a inicial com as alegações de mérito, quer ter direito à certificação da sua regularidade tributária, certidão positiva com efeitos negativa. Então acontece. Inicial executiva, exceção de pré-executividade. Teve penhora, intimado do prazo para embargar, passou o prazo para embargar, pode ter exceção de pré-executividade? Pode. Não tem limitação de prazo. Pode ser antes da citação, depois da citação, depois do prazo para embargo, pode depois da sentença, se o processo estiver na segunda instância. Extinguir o processo por uma determinada situação lá, ilegitimidade passiva, uma coisa do tipo. A parte que é a prescrição. Eu quero uma outra razão jurídica para a extinção. Eu paguei umas parcelas, mas eu quero reconhecimento da prescrição porque eu posso repetir o indébito. Quem paga débito prescrito, paga indébito. Eu tenho direito à repetição. Eu quero trocar o fundamento jurídico da extinção. Posso recorrer ou, na segunda instância, suscitar essa questão, certo? Não há limite para isso. Posso ter exceção de pré-executividade concomitante com os embargos? Até posso, dependendo da alegação. A exceção versa sobre um pressuposto processual. Os embargos versam sobre o próprio mérito do crédito. É possível. Agora, opus exceção de pré-executividade e aí, nos embargos, eu vou repetir essa alegação. Olha, ou tem litispendência ou tem coisa julgada. Tá? Porque se aquela situação já está sendo debatida na própria execução, às vezes pode estar decidida, ou já tem coisa julgada, não pode renovar. Tá certo? Não dá para renovar daí a alegação. Agora, se forem aspectos diferentes, né, não há problema de haver exceção de pré-executividade em embargo. Eu tive uma exceção de pré-executividade, eu tive embargo. Eu posso ter depois outra exceção? Sim, pode ter outra exceção. Pode ter mais uma exceção, desde que não viole a coisa julgada. Agora, eu aleguei pressuposto processual. Agora eu aleguei nulidade do processo administrativo em embargos. Agora, depois eu quero alegar prescrição intercorrente. Pode? Pode. Pode alegar prescrição intercorrente depois. Eu posso alegar e produzir uma nova prova. Eu tive uma primeira decisão, me foi prejudicial, me foi contrária. Agora eu consegui a prova. Eu posso uma nova exceção com a nova prova? Pode. Uma nova prova que sustente. Agora eu tenho a prova forte que sustente a alegação. Posso produzir? Pode. Traz. E eventualmente vai ser acolhida a exceção. A segunda, terceira. Não pode abusar, tá? Eu quero sempre mais e mais e mais a mesma alegação. Não pode. Abuso do direito de petição, multa. Tá bem? Aspectos bem importantes com relação à exceção de pré-executividade. Fiquem com essa notícia da possibilidade de complementação documental testada e aprovada, inclusive, no STJ, que é possível, tá bem?